Bom sábado a todos. Hoje tenho o privilégio de convosco, juntos, partirmos o pão da vida. E é realmente esse o título de hoje, o tema de hoje, o pão da vida. Eu antes de começar queria confessar aos irmãos que, apesar de eu há muito tempo saber o que é que quer dizer o pão da vida, como provavelmente todos, ou a maior parte de nós estamos aqui presentes, todos sabemos quem é o pão da vida, certo? Quem é o pão da vida? Cristo Jesus. E todos também sabemos o que é que representa o pão da vida. O que é que representa o pão da vida? A palavra de Deus, certo? Apesar de eu já saber isso há alguns anos, não sei há quantos precisamente, só recentemente é que eu percebi qual é a implicação que isso tem que ter na minha vida. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim? E é sobre isso que eu gostaria de que juntos pudéssemos descobrir hoje. Sabem que Cristo passou vários dias a tentar explicar a uma multidão de mais de 10 mil pessoas qual a implicação que o pão da vida devia ter na vida delas. E passou-se um dia e eles não perceberam. E passou-se outro dia e eles não perceberam. Sabem o que é que aconteceu quando finalmente eles perceberam qual era a implicação do pão da vida nas suas vidas? Sabem o que aconteceu? Quase toda aquela multidão virou as costas a Jesus e o abandonou e não o seguiu mais. Sabiam disso? Apenas um punhado daquelas mais de 10 mil pessoas quiseram continuar a seguir a Cristo quando perceberam realmente o que é que isto significa. E por isso eu acho importante nós percebermos realmente qual é a implicação do pão da vida na nossa vida. E eu queria que abríssemos as nossas Bíblias em João, capítulo 6. Ao longo desta mensagem, nós vamos seguir as 3 histórias que estão neste capítulo. Embora nós vamos ler outras coisas que não estão aqui, mas sempre que o texto não for do João 6, vai aparecer no ecrã, aparecer um pouco mais dinâmico e um pouco mais rápido, porque temos muitos textos para ver. Espero que estejam prontos. Falámos na escola sabatina em viagem. Agora vamos fazer uma nós. Pode ser? Sabem que é muito interessante que quando Cristo esteve no deserto e foi tentado por Satanás, a primeira resposta que Cristo deu a Satanás, qual foi? Qual foi? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabem que ele não estava a inventar nada, porque ele está a dizer o quê? Que está escrito. Então o que é que ele estava a fazer? Estava a citar o Velho Testamento. O que é que ele citou? Ele citou um texto em Deuteronômio, que é um texto que nos dá muitas pistas para o que nós precisamos de descobrir hoje. E reparem o que é que diz assim. Referindo-se a esse pão da vida, referindo-se também ao maná que Deus deu no deserto, diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir. Reparem que está a falar de quê? Da lei. E continua: para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar e para te provar e para saber o que estava aonde? No teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Certo? E continua. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão,
mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ora, no tempo de Cristo, isto fazia parte das Escrituras. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, todos eles tinham a obrigação de conhecer este texto e do que estava aqui escrito. E conhecer que o pão da vida é algo que já está explicado no Velho Testamento. Mas quando Cristo estava a pregar sobre isto, como vamos ver daqui a bocado, sabem quantas pessoas perceberam sobre o que é que Cristo estava a falar? Em mais de 10 mil pessoas. Sabem quantas pessoas conheciam este texto e perceberam do que Cristo estava a falar? Alguém quer adivinhar? Nenhuma. Absolutamente ninguém. E a pergunta é, será que nós sabemos o que é que isto quer dizer? Vamos começar então a nossa viagem, rapidamente. Vamos ver rapidamente o contexto histórico e textual. E vamos começar então com João no versículo 1. Diz então, João 6:1, depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Depois destas coisas, qual coisas? Exatamente antes desta história, Jesus tinha enviado os discípulos pela primeira vez fazer o quê? Trabalho missionário. 2 a 2 eles foram. E quando regressaram, eles estavam cansados. Cristo também estava cansado porque teve sozinho a lidar com uma multidão, a curar, a ensinar. Então, vendo isto, Jesus pegou nos discípulos e disse, vamos atravessar para o outro lado da margem. E foram realmente para... Portanto, eles estavam em Cafarnaum, que era... Cafarnaum, estão aqui a ver, que era, digamos assim, de onde eles normalmente partiam, era o quartel-general, digamos assim, e atravessaram a margem para este lado, para um sítio chamado Betsaida. E foram um pouco para cima, para uma zona que está aqui a verde, que ainda hoje nos mapas está a verde, porque é uma zona que tem o quê? Tem natureza, tem verdura. E eles foram para lá com um objetivo. Vamos ver qual é o objetivo. Próximo a Betsaida, na extremidade norte do lago, havia um lugar solitário, embelezado pelo verdor da primavera, o qual oferecia convidativo refúgio a Jesus e aos discípulos. Para ali partiram eles, fazendo de barco a travessia do lago. Portanto, eles foram para lá com um objetivo. Fizeram esta travessia com um objetivo que era realmente poderem descansar um pouco. Mas sabem que nesta altura, era a altura do ministério de Cristo, em que mais pessoas o seguiam, em que a fama dele se tinha espalhado por todo lado, e vinham pessoas de todas as regiões para ouvir a palavra de Cristo. O texto, como vamos ver, fala em 5.000 homens, mulheres, além das mulheres e crianças. Ou seja, fala em 5.000 famílias. 5.000 famílias é um número bastante grande. Eram muitas pessoas. E sabendo a multidão, o seguiu e ele os recebeu. Eles foram para lá para estar um pouco sossegados, para poderem descansar, mas toda aquela multidão seguiu-os. Alguns dentre eles notaram a direção tomada por Cristo e pelos discípulos e foram então encontrá-los. E vai-se passar então, neste sítio, perto de Betsaida, algo de extraordinário que todos nós conhecemos. Da encosta, ele contemplou a multidão. O coração moveu-se de simpatia. Embora interrompido, prejudicado o seu repouso, não ficou impaciente. Ao observar o povo que vinha sempre, viu uma necessidade ainda maior de mandar-lhe atenção. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm um pastor. Ele vê toda aquela multidão, e o que é que ele decide fazer? Teve compaixão deles e decide então ensinar-los. E é aqui que a nossa história começa. O que é que Cristo foi ensinar àquelas pessoas? Começa a história que todos conhecemos, que foi a primeira multiplicação dos pães. Reparem, chegou à tarde, estavam num lugar deserto,
Já estava a noite a aproximar-se e os discípulos dizem: despede a multidão para eles poderem ir, poderem se alimentar, porque todo dia estiveram com Cristo e não tinham o que comer. Mas Cristo disse: não, dá-lhes vós de comer. E então aconteceu o grande milagre da multiplicação dos pães. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Finalmente, ao fim de um dia de Cristo ensinar aquela multidão, Cristo faz um extraordinário milagre. Alimenta uma multidão de mais 10.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Mas sabem que Cristo, nas suas ações nesta terra, tinha sempre um propósito em tudo o que fazia. Sabem isto, certo? Perceberam a pergunta? Cristo tinha ou não tinha sempre um propósito em tudo o que fazia? Qual era o propósito disto? Qual era o propósito? Dar de comer. Eles tinham fome, certo? Mas Cristo em tudo o que fazia também queria ensinar alguma coisa. O que é que Cristo quis ensinar com isto? O povo estava cansado e fraco. Agora reparem, havia mães com criancinhas nos braços e os pequenos pendurados às saias. Muitos tinham permanecido de pé por horas. Haviam estado tão intensamente interessados nas palavras de Cristo que nem uma vez pensaram em sentar-se, e era tão grande a multidão que havia o perigo de pisarem-se uns aos outros. Jesus lhes deu a oportunidade para descansar, mandando-os sentar. Havia no lugar muita relva e todos podiam repousar confortavelmente. Nota. Diz o texto que eles estavam intensamente interessados nas palavras de Jesus. Estavam tão intensamente interessados que ao fim de poucos dias todos eles abandonaram a Cristo. Querem saber porquê? Vamos continuar. João 6,12. Um bocadinho mais à frente, no nosso capítulo que estamos a ler, o que é que diz? E este pormenor é muito interessante. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: o quê? Recolhei os pedaços que sobram para que nada se perca. Porquê é que acham que este pormenor está aqui na Bíblia? É assim tão importante, que deu de comer? Os bocados, os pedaços que sobraram, é assim tão importante que não se possam perder? Vamos ler. Vamos começar a compreender o sentido espiritual de tudo isto. Depois de alimentada a multidão, havia ainda abundância de comida. Mas aquele que dispunha todos os recursos do infinito poder, disse: recolhei os pedaços que sobrejam para que nada se perca. Estas palavras significam mais que pôr pão nos cestos. A lição era dupla. Qual é a primeira lição? Primeira lição: coisa alguma se deve perder. Não devemos deixar escapar nenhuma vantagem temporal. Não devemos negligenciar nada que possa beneficiar um ser humano. Reúna-se tudo que diminua a necessidade dos famintos da terra. Por isso, qual era a primeira lição? Que não devemos estragar o quê? Não devemos estragar as bênçãos temporais que Deus nos dá. E não as devemos desperdiçar. Esta é a primeira lição. Qual é a segunda lição? A segunda lição é espiritual. Reparem o que é que diz. E o mesmo cuidado deve presidir às coisas espirituais. Ao serem recolhidos cestos de fragmentos, o povo pensou em seus queridos em casa. Queriam que participassem do pão que Cristo abençoara. O conteúdo dos cestos foi distribuído entre a ansiosa turba, sendo levado em todas as direções ao redor. Assim, os que se tinham achado no banquete
deviam levar a outros o pão que deste do céu, para satisfazer a fome da alma. Cumpria-lhes repetir o que haviam aprendido das maravilhosas coisas de Deus. Coisa alguma se devia perder. Nenhuma palavra que diziam a respeito da sua salvação eterna devia cair inútil. Quais são então as duas lições que Cristo queria apresentar com não desperdiçar os pedaços? Tanto o pão físico como o pão espiritual, nada se devia perder. E Cristo, ao dar aqueles pedaços àquelas pessoas, estava a dizer: agora peguem nisto, levem aos vossos amigos, à vossa família e partilhem com eles. Quer o pão físico, quer o pão... Já estamos a tirar aqui alguma pista, não estamos? Vamos continuar. No ato de Cristo de suprir as necessidades temporais de uma faminta massa do povo, está envolvida profunda lição espiritual para todos os seus obreiros. Pergunta: somos nós ou não obreiros de Cristo? És tu, sou eu, um obreiro de Cristo ou não? Esta lição é para nós. Reparem bem, Cristo, antes de partir os pão, o que é que ele fez? Pediu a quem? Ao Pai. Então reparem bem, Cristo recebeu do Pai, passou aos discípulos e eles entregaram à multidão e o povo uns aos outros. Assim todos, quantos se acham, vou ler com calma, assim todos, quantos se acham ligados a Cristo, devem receber dele o pão da vida, o alimento celestial e fazer o quê? Comê-lo todo. Não? E passá-lo aos outros. Esta é uma das coisas importantes que Cristo estava a querer ensinar com o pão da vida. Mas não era só. O alimento multiplicava-se nas mãos. As mãos dos discípulos, estendendo-se para Cristo, o próprio pão da vida nunca ficavam vazias. O diminuto suprimento foi suficiente para todos. Então, temos aqui mais dois pormenores importantes. Qual era o pormenor? É que o pão da vida não acaba. Há para todos, certo? E outro pormenor importante era, os discípulos chegaram à beira de Cristo, estendiam as mãos, Cristo dava-lhes o pão, e eles faziam o quê? E eles levavam aos outros. O que é que acontecia se o discípulo chegasse a Cristo, estendesse as mãos e ficasse ali eternamente à espera? O que é que acontecia? Chegava a um ponto que quê? Que não cabia mais. Certo? Então, isto dá-nos alguma pista para nós? O que é que vocês acham? É possível nós só recebermos? Para ele poder receber mais, depois de estar... não caber mais. Para ele receber mais, o que é que ele tinha que fazer? E ele tinha que ir partilhar com os outros. Acho que avancei um sem querer. Exatamente. Os discípulos foram o meio de comunicação entre Cristo e o povo. Isso deve ser uma grande animação para os discípulos dele hoje em dia. Cristo é o grande centro, a fonte de toda a força. Dele devem os discípulos receber provisão. Os mais inteligentes, os mais bem dotados espiritualmente, só podem comunicar à medida que os discípulos só podiam dar à medida que iam recebendo. Interessante. Não podem de si mesmos suprir coisa alguma às necessitadas almas. Só podemos transmitir aquilo que recebemos de Cristo. E só o podemos receber à medida que o comunicamos aos outros. A proporção que continuamos a dar, continuamos a receber. E quanto mais dermos,
quanto mais havemos de receber. Assim, estaremos de contínuo fazendo o quê? Reparem bem nestes 4 pontos. Já vejo alguns a dormir, mas não é altura para dormir. Esta é uma altura muito importante. O que é que diz aqui? Crendo, confiando, recebendo e transmitindo. Perceberam os 4 pontos? Será que nós somos então discípulos de Cristo? Ou será que nós ficamos a meio? Será que nós realmente até queremos? Sim, até queremos. Até confiamos, se calhar não a 100%, mas até confiamos. Será que estamos a receber o que devemos receber? Será que estamos a transmitir, a dar o que devemos dar? Sabem que se somos discípulos de Cristo, temos que cumprir estas 4. Estão a perceber onde eu quero chegar? Sim? Ou não? Ou uns estão a dormir de olhos fechados e outros de olhos abertos? Não? Mas isto ainda vai mais profundo e ainda é mais sério que nós pensamos. Isto era o que Jesus estava a tentar transmitir àquele povo. E eu estou a tentar mudar o PowerPoint. Faz-me um favor, por favor. Há em nossa obra para Deus risco de confiar demasiado no que pode fazer o homem, com os seus talentos e capacidade. Isto é muito importante. Perdemos assim de vista o obreiro mestre. Muito frequentemente, o obreiro de Cristo deixa de compreender sua responsabilidade pessoal. Nós temos uma responsabilidade pessoal. Acha-se em perigo de eximir-se a seus encargos, fazendo-os recair sobre... O que é que diz? Organizações. Em lugar de apoiar-se naquele que é a fonte de toda a força. Grande erro é confiar na sabedoria humana ou em números na obra de Deus. Portanto, nós temos responsabilidade de quê? Pessoal. Avança aí, por favor. O trabalho bem-sucedido para Cristo não depende de números ou de... O que é que diz? Eu não tenho jeito para isto, eu não sei, eu tenho vergonha, aquele irmão tem muito mais jeito do que eu. Já nos culpamos a nós próprios assim muitas vezes, não já? Mas o que é que diz? Que não depende dos números, nem do talento, nem das capacidades. O que é que depende? Da pureza de desígnio, da genuína simplicidade, da fervorosa e confiante fé. É isto que nós precisamos para ser discípulos de Cristo. Deve-se assumir as responsabilidades pessoais, empreender os deveres pessoais e fazer esforços pessoais em favor dos que não conhecem a Cristo. Em lugar de transferir vossas responsabilidades para alguém que julgais mais bem dotado que vós, trabalhai segundo vossas aptidões. Muito bem, vamos voltar ao nosso texto e vamos a João 5 e vamos ler os versículos 15 e 16. O que é que eu disse? 14 e 15, não é? Exatamente. Obrigado. Capítulo 6, é sempre o capítulo 6. Peço desculpa. Versículo... Isto foi para ver se vocês estavam atentos, obviamente. O versículo 14 diz assim: vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Quando as pessoas viram este milagre, o que é que eles disseram? É verdadeiramente este o Messias prometido que veio ao mundo. No entanto, volto a repetir, apenas 2 dias depois, todos eles o abandonaram. E a minha pergunta é porquê? Jesus ordenou aos discípulos que fossem para o barco, enquanto ele despedia a multidão, e foi para o monte orar. Todas aquelas pessoas queriam naquele momento coroar o rei, porque viram nele o quê?
Um homem com muito poder. E pensaram, sim, este vai ser o nosso rei, este vai ser aquele que nos vai livrar dos romanos. Os discípulos não partiram imediatamente, segundo as instruções de Jesus. Esperaram algum tempo na expectativa que ele se viesse juntar. Ao verem, porém, que estava a chegar a noite, decidiram partir em direção a Cafarnaum. Todos nós sabemos a história que vem a seguir, certo? Vamos resumi-la rapidamente. E vamos ler de 16 a 19, que sabemos então o que é que aconteceu aqui. Qual é este episódio? Os discípulos estão a lutar contra uma grande tempestade. Diz então 16, chegando à tarde os discípulos desceram para o mar. Entrando no barco começaram a atravessar rumo a Cafarnaum, já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar encarpelava-se por causa de um forte vento que soprava. Remando cerca de 25 ou 30 estádios, portanto, eles já tinham remado cerca de 4, 5 quilómetros, para termos mais ou menos a noção, viram Jesus aproximar-se do barco andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Deve ter sido uma cena um bocado estranha. Estão a imaginar, os discípulos esperaram na margem por Jesus, a ver se ele vinha, não vinha, estava a ficar de noite, vamos lá. Começaram a remar. O vento era contrário e eles continuaram a remar. E no meio daquela tempestade, de repente vem alguém a caminhar sobre as águas. Eu quero tentarmos visualizar esta cena, porque eles estavam a remar há cerca de 10 horas. Diz o texto que já era a 4ª vigília da noite, quer dizer que seria entre as 3 e as 6 da manhã. Ou seja, eles estiveram toda a noite a remar. Toda a noite a remar contra uma tempestade. E já estavam completamente, exaustos. Completamente exaustos. E no meio daquele desespero, ainda por cima de repente vem alguém a caminhar no meio das águas, a 4 ou 5 km de distância da margem. Se calhar foi o maior susto da vida deles. Mas de facto, quem lá estava, quem era? Era Cristo. Era pequena a distância por mar de Betsaida para o ponto que desejava encontrar-se com Jesus. E com um tempo normal, não levava senão poucas horas. Agora, porém, eram tangidos cada vez mais forte do local que buscavam. Em vez de estarem-se a aproximar de Cafarnaum, estavam-se a quê? Apesar da luta, estavam cada vez mais longe. Era a 4ª vigília da noite. Lutavam com os remos, então deram-se por perdidos. Desistiram. Estávamos perdidos, no meio daquela tempestade. E ansiavam a presença do Senhor. E então, vemos que Jesus foi ter com eles. Jesus não os esqueceram. E ele vira da praia aqueles homens possuídos de temor e em luta com a tempestade. Nem por um momento perdeu de vista os discípulos. Com a mais profunda solicitude, acompanhavam seus olhos o barco, sacudidos pela tempestade, com sua preciosa carga, pois esses homens deviam um dia vir a ser o quê? A luz do mundo. Apesar do desespero, apesar das lutas, apesar de tudo aquilo que estavam a passar, quem é que estava a vigiar por eles? Nunca os perdeu de vista. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E então Pedro, o que é que fez? Se és mesmo tu, diz-me, anda aqui à minha beira. E Cristo disse, anda. E o que é que Cristo fez? E o que é que Pedro fez? Desculpem. Pôs o pé na água e o pé não afundou. Pôs o outro pé na água e começou a caminhar. Com os olhos postos em Cristo. Mas de repente veio uma onda muito grande. O Pedro olha para aquela onda e o que é que imediatamente acontece? Mas sentindo o forte vento, teve medo.
e começou a ir ao fundo, clamando, dizer: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Ele duvidou. Reparem, Cristo estava a ensinar aqueles homens o pão da vida. Disse a eles: ide de barco até à outra margem. Estavam ou não estavam a seguir uma ordem de Cristo? Então porquê é que eles tiveram tantos problemas a chegar à outra margem? 10 horas a enfrentar uma tempestade. Depois Pedro recebeu outra ordem de Cristo: anda ter comigo. Certo? Estavam ou não estavam a seguir as ordens de Cristo? Estavam ou não estavam? Mas o que é que Cristo está aqui a tentar ensinar? Apesar das dificuldades, se tu confiares em mim, vais chegar aonde eu te mandei. Certo? É interessante que Cristo não disse assim: ide e não tereis tribulações. É isso que Cristo disse? O que é que Cristo disse? Ide, tereis tribulações, mas eis que eu estou convosco. Certo? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vamos continuar a nossa história. Mais uma vez, não é? E eles o adoraram e reconheceram que ele era o Filho de Deus. Para terminar, vamos à terceira parte desta história. Ou melhor, à terceira história. É muito interessante que nestas 3 histórias, Cristo está a tentar ensinar lições muito importantes para nós hoje em dia. E esta é realmente uma delas que acabamos de ver. Se ele tivesse mantido os seus olhos fixos no Salvador, ele não teria afundado. Jesus não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Devemos então crer que, apesar das dificuldades, se o seguirmos, iremos chegar aonde ele nos ordenou. Avança, por favor. No entanto, no final desta descrição, há uma frase que é muito interessante. Porque diz assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. Então Cristo tentou ensinar mais alguma coisa com esta história que acabamos de ver, e ainda vai continuar a ensinar na próxima história que vamos ver rapidamente. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se para a terra de Genezaré e ali atracaram. Portanto, eles foram de barco para Cafarnaum e depois a seguir foram para Genezaré. Fizeram então este trajeto. No entanto, aquela multidão que Cristo tinha despedido após o milagre da multiplicação, no outro dia voltaram lá a quê? Para quê? O que é que vocês acham? Para procurar a Cristo. E eles viram que os discípulos tinham ido para o barco, e tinham ido, e viram que Cristo tinha ficado onde? No monte a orar. No dia seguinte foram lá. E eles repararam que o barco já não estava lá, mas também repararam que Cristo também não estava lá. Avança, por favor. Versículo 25 da nossa história, o que é que nos diz? Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Muito bem. Agora a nossa mensagem vai começar a tornar-se um pouco mais séria. Porquê? Eles foram à procura de Cristo, não o encontraram. Andaram à procura dele, foram a Cafarnaum à procura dele, mas Jesus estava em Betsaida. Mas finalmente Jesus regressou à sinagoga de Cafarnaum e lá a multidão o encontrou. E Cristo vai ter um dos seus mais estranhos discursos que podemos ver ao longo do capítulo 6 de João. E no final deste discurso, notem isto, no final deste discurso, 99,9% daquela multidão abandonou Cristo definitivamente. E a única coisa que Cristo foi explicar o que era o pão da vida. Querem saber o que é o pão da vida, então? Qual a implicação que isto tem na nossa vida? E eles disseram então: Rabi, como é que chegaste aqui? Nós vimos que tu ficaste lá
que os discípulos vieram embora de barco, afinal, como é que chegaste aqui? Mas sabem que, entretanto, antes de Cristo chegar, os discípulos já tinham contado, avança por favor, Tiago, já tinham contado à multidão tudo o que se tinha passado. Mas mesmo assim, eles ficaram curiosos em saber o que é que se passou. E a resposta de Cristo àquela pergunta foi muito estranha. Vamos ler na nossa Bíblia. Diz assim no versículo 26. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou como um selo. Aquela multidão perguntou a Cristo: como chegastes aqui? E o que é que Cristo respondeu? Não acham estranho esta resposta? Cristo respondeu: em verdade vos digo, que vocês viestes, não por causa dos milagres, mas por comer o pão e ficar satisfeitos. Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida eterna. Porquê que Cristo respondeu desta maneira àquela multidão? É uma resposta estranha, não é? E eles simplesmente perguntaram: como é que vieste a ter aqui? E ele dá-lhes esta resposta que nenhum deles entendeu. Será que nós percebemos porque é que Cristo dá esta resposta? Vamos ver. O povo não queria receber esta declaração divina de divina verdade. Seus corações, descontentes, indagavam porque, se Jesus podia realizar tão assombrosas obras como as que tinham presenciado, não podia dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo e libertá-lo dos seus opressores. Exaltá-lo ao poder e à honra, ou seja, fazer dele o rei. O facto de ele pretender ser o enviado de Deus e toda a vida recusar-se ser rei de Israel era um mistério que não podiam penetrar. Reparem bem no que diz este texto. O que é que aquelas pessoas queriam de Cristo? Porque é que daquelas mais de 10 mil pessoas seguiam a Cristo todos os dias, iam ver onde é que eles estavam, queriam ansiosamente ouvir falar da sua palavra? Qual era o objetivo deles? Era o dom espiritual que eles queriam? O que é que eles queriam? Os bens temporais. E eles queriam saúde, força, riqueza e terem liberdade para fazer o que queriam. Certo ou errado? Portanto, eles buscavam a Cristo porque Cristo tinha poder de lhes dar aquilo que eles não tinham e que eles queriam. Mas quando Deus lhes explicou o que é que Ele lhes queria dar, sabem o que é que eles fizeram? Foram-se embora. Mas sabem que aquilo que Cristo lhes queria dar é aquilo que Ele nos quer dar a nós. E a minha pergunta é: queremos nós receber isto? Vamos ver o que é então? Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos porque ele próprio duvidava do divino caráter da sua missão. Assim abriram o coração à incredulidade e a semente que Satanás lançara deu fruto, segundo a sua espécie, em mal-entendido e deserção. Então, meio zombeteiramente, ou seja, já a gozar com Cristo, um rabi perguntou. O que é que ele perguntou? Versículo 30 da nossa história diz assim: que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? O que é que eles tinham dito apenas 2 ou 3 dias antes, no final do milagre? Lembram-se o que é que eles tinham dito? Verdadeiramente és tu? Certo? E agora o que é que eles estão a dizer? Faz aí um milagre para provar quem tu realmente és. Que farás? E depois diz assim, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes o pão do céu. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo,
Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Porquê é que este homem referiu o maná no deserto? Sabem porquê? Porque os seus antepassados comiam quantas vezes por semana o maná? Todos os dias, certo? E eles há uns dias atrás também tinham recebido o quê? Pão. E o que é que eles queriam mais? Eles queriam que Cristo abrisse uma padaria ali no deserto. Certo? Todos os dias iam lá, comiam pão e ficavam contentes, já nem precisavam trabalhar. Eu estou a brincar, mas era mais ou menos isto que eles queriam. E eles queriam os bens temporais. E Cristo estava-lhes a tentar ensinar que o que ele lhes queria dar não era o pão temporal, mas o pão espiritual. E por isso eles abandonaram a Jesus. Pensando ainda que era a comida temporal que Jesus referia, alguns dos ouvintes exclamaram, versículo 34 e 35. Disseram-lhes, Senhor, dá-nos sempre deste pão, abre aqui uma padaria só para nós. Versículo 35, Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E eles tinham a obrigação de perceber o que é que Cristo estava a falar. Lembram-se do texto que lemos em Deuteronômio? E eles tinham a obrigação de perceber que Cristo não estava a falar do pão físico, mas do pão espiritual. O ensino dos profetas tornava clara a profunda lição espiritual no milagre dos pães. Essa lição estava Cristo procurando patentear aos seus ouvintes na sinagoga. Jesus estava continuamente a tentar explicar o que é o pão da vida e a implicação do pão da vida na vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas o que é que faziam? Insistiam em não compreender. Será que eu já compreendi esta lição na minha vida? Será que já compreendi a 100% as implicações que o pão da vida tem na minha vida? Vamos tirar a prova dos 9? Querem saber qual é a implicação que está na minha vida? Sim? Preciso de mais 5 a 10 minutos. É possível? Hã? Sim? Vamos lá então. Vamos rapidamente. Tiago, preciso da tua ajuda. Exatamente. E ele disse, eu sou o pão da vida. Avança, por favor. E durante o resto do capítulo, se lerem depois em casa, durante o resto do capítulo, e ele continuamente está a dizer, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. E diz, os incrédulos judeus recusaram ver nas palavras de Salvador qualquer significação que não fosse a mais literal. Então, isto era um sacrilégio para eles. Avança, Tiago. Podes avançar. Aí. Então, vamos lá. Vamos tentar perceber, então, finalmente, qual a lição que Cristo nos quer dar hoje agora. Diz assim, como a vida física se mantém pela comida, assim é a espiritual mantida pela palavra de Deus. Todos sabemos isto, certo? E toda a alma deve receber de outros a palavra de Deus. O que é que diz? Primeiro ponto. Todos temos que receber por nós próprios o pão da vida. Como temos de comer por nós mesmos a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Não havemos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos, o que é que isto quer dizer? Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia. Pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo, para que possamos compreender o que é? A palavra de Deus. Primeiro ponto qual é? Isto é uma responsabilidade que é? Pessoal. E eu tenho de estudar cuidadosamente a palavra de Deus. Certo? Até aqui está tudo bem. Vamos continuar.
Devemos tomar cada versículo, concentrar na sua mente, averiguar o pensamento posto por Deus, ou seja, realmente estudar afincadamente a Deus e as suas promessas. Agora reparem o que é que acontece se nós fizermos isto. Se nós fizermos isto, reparem o que é que acontece. À medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, tornam-se eles parte do próprio ser e a força motriz da vida. O que é que isto quer dizer? A palavra de Deus, recebida na alma, o que é que faz? Molda os nossos pensamentos e entra no desenvolvimento do que é? Do nosso caráter. Acham que isto é importante? Qual é a missão mais importante que nós temos na nossa vida pessoal aqui nesta terra? Sabem que aquilo que nós vamos levar para o céu, daqui que temos agora, é o quê? Mas sabem que no céu não vai entrar caráteres defeituosos. Certo? Então o que é que nós precisamos de fazer? Desenvolver o nosso? E como é que nós fazemos? Em primeiro lugar, não somos nós que fazemos. Mas temos uma ação participante nisto ou não? Qual é a ação participante? É o quê? Porque ao estudar a palavra de Deus, o que acontece? Molda os nossos pensamentos e quê? E desenvolve o nosso caráter. Ao alimentar-se de sua palavra, acharão que ela é espírito e vida. Agora reparem bem no que está escrito. A palavra destrói a natureza carnal, terrena e comunica nova vida em Cristo. O Espírito Santo vem ter com a alma como consolador, pela transformadora influência da sua graça. A imagem de Deus se reproduz aonde? No discípulo. Torna-se uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio e o coração adquire semelhança divina. É isto que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é comer o pão que desce do céu. Somos nós discípulos de Deus? Só é possível isto na nossa vida se nós fizermos o quê que acabamos de ler? Se estudarmos o quê? Isto é bom ou é mau? O que é que vocês acham? Isto é bom ou é mau? Foi uma pergunta fácil. É bom. Então, porquê é que nós não queremos isto na nossa vida? Queremos isto na nossa vida? Ou não? Hã? Estão percebendo o que quer chegar, não estão? Estamos nós, ou não, a aceitar esta lição que Cristo nos quer transmitir hoje? Sabem quando aquele povo percebeu isto, voltou as costas e foi-se embora. Será que nós fazemos o mesmo nas nossas vidas? Porque se nós não fazemos isto, nós somos iguais àquela multidão. Sabem o que é que significa? Desculpem só este pormenor. Na Santa Ceia, quando nós pegamos naquele pedacinho de pão e pomos na nossa boca, comemos, mastigamos, engolimos, sabem o que é que isto significa? Ou melhor, sabem qual é o compromisso que nós estamos a assumir perante Deus quando fazemos isso? Sabem qual é? Estamos a dizer a Deus, eu comprometo-me a estudar a palavra de Deus, a comer o pão da vida. Se eu faço isso, como daquele pão na Santa Ceia, e durante a semana eu não quero saber do pão da vida, eu estou a mentir a Deus. Certo? João 6, 66. Eu saí do meu capítulo, peço desculpa.
Estamos mesmo a terminar. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andaram com eles. Continua e perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Mais de 10 mil pessoas já estavam com Cristo. A grande maioria recusou o pão da vida. Apenas uns poucos aceitaram ficar com Cristo e continuar a receber do pão da vida. Sempre que eu me desleixo no estudo da sua palavra, eu estou a fazer o mesmo. Concordam comigo ou não? Sim? Então percebemos qual é a implicação que o pão da vida tem na nossa vida? Para terminar, só 2 pormenores rápidos. Podes avançar? Também podes avançar. Podes avançar, já lemos. Exatamente. Só 2 pormenores muito rápidos. Quando, recorrendo à imagem de Moisés, quando é que era a altura certa para colher o maná, o pão do céu? Quando é que era? De vez em quando, não é? Uma vez por semana, de manhã iam lá. Quando era? Todos os dias de manhã. Sabem que ela no White até nos diz quanto tempo por dia, qual é o mínimo para isto ser uma realidade na nossa vida? Sabem o que é que ela diz? 1 hora. A conclusão de tudo o que nós tivemos a ver até aqui é esta. Se eu aceito o pão da vida na minha vida, se eu quero ver o meu caráter ser transformado à semelhança de Cristo, se eu sou realmente um discípulo de Deus, que quero não só receber, também quero transmitir, sabem qual é a minha parte nisto tudo? Cada manhã, cada dia, eu fazer o quê? Se eu não fizer isto, eu estou a fazer igual àquela multidão. Estou a virar as costas ao pão da vida. Bom sábado para todos.